Este vídeo é sobre os 4 níveis de mestria digital. Os 4 níveis não são propriamente numa sequência lógica de 0 para 3, mas sim num quadrante com 4 caixinhas, se quisermos, em 2 dimensões, em que no eixo do X temos os investimentos em tecnologia e no eixo do Y o investimento na liderança. Portanto, as 4 níveis temos os principiantes, temos os fanáticos, digamos assim, das tecnologias, são em inglês os fashionistas. Depois temos os conservadores, são aqueles que querem fazer a transformação digital, mas sem investir em muita tecnologia. E depois, finalmente, temos, no canto superior direito, os mestres digitais, são aqueles que investem tanto em tecnologia como também investem na liderança para tirar partido dessa tecnologia e fazer a sua transformação digital. Os principiantes, ou beginners em inglês, têm imensas desculpas para não fazerem a sua transformação digital. E neste caso estamos a falar nem investir em tecnologia, nem investir na liderança. A desculpa mais conhecida é a regulação. Por exemplo, nós vimos muitas vezes organizações, e normalmente organismos públicos, mas também empresas privadas, que não querem passar os seus servidores para a cloud com a desculpa que os dados pessoais dos seus clientes, ou dos seus utentes, ou dos cidadãos que estão nesses servidores não podem estar, por exemplo, em servidores nos Estados Unidos, quando já existem data centers na Europa e também, inclusive, em Portugal. Esta é uma boa desculpa para não passar os servidores para a cloud, mas também existem muitas outras, mas muitas vezes causadas não diretamente por essas desculpas da regulação ou das leis, ou da privacidade dos dados ou de outras razões, mas pelo medo de perder o controle sobre as tecnologias pelo próprio Departamento de Informática. Depois temos os fashionistas, ou aqueles que são fanáticos pelas tecnologias, que investem imensa em tecnologia, mas desperdiçam imenso dinheiro porque depois não sabem tirar partido dessa tecnologia. E nós vimos esse exemplo todos os dias em muitas indústrias, nomeadamente hoje em dia a nível, por exemplo, do marketing digital ou de gadgets, não é? Que as empresas muitas vezes compram, por exemplo, novos computadores ou tablets e depois não sabem bem o que fazer com eles, não é? Depois, no lado oposto, ou no canto oposto, temos os conservadores, que são aquelas organizações que não querem correr riscos nenhuns e, portanto, não investem em tecnologia, mas tentam fazer a sua transformação digital. E temos o exemplo mais óbvio, talvez para mim, é o exemplo da banca, dos serviços financeiros em geral, que, por um lado, querem ser modernos, não é? E têm umas páginas web, que é uma tecnologia que já tem mais de 20 anos, mas que não é verdadeiramente um banco online, porque continua, no fundo, a usar a web para tentar atrair os seus clientes para irem às agências, que é um meio, digamos assim, antigo, não é? Pré-digital, de se relacionar com os seus clientes. Existem, obviamente, hoje em dia, bancos totalmente online. Aliás, há bancos que já só têm uma app, nem sequer um site na web, mas não são os bancos que já existem. São bancos criados de raiz, pensados de raiz para serem digitais. Finalmente, no quarto quadrante, temos os mestres digitais. São aqueles que não só investem em tecnologia, mas também sabem tirar partido dessa tecnologia, utilizando as suas pessoas, portanto, utilizando os gestores mais séniores, numa perspectiva de cima para baixo, sempre de cima para baixo, para, com as tecnologias, alterarem a sua forma de trabalhar e, portanto, poderem usufruir ao máximo destas novas tecnologias. Estes mestres digitais são 26% mais lucrativos e 9% aumentaram as suas vendas em mais de 9% em relação às outras organizações que não adotaram as tecnologias e não fizeram este investimento também em liderança. Portanto, realmente vale a pena fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tecnologia e liderança. Temos, por exemplo, como exemplo, o comércio eletrónico, que permite aumentar as vendas, normalmente bastante, sem grandes investimentos em novos empregados ou novos armazéns, não é? Em todo o caso, é preciso tomar cuidado, porque muitas vezes as empresas mais lucrativas e as que vendem mais são também as que mais investem em tecnologia e investem também mais em liderança. E, portanto, não é óbvio que só por investir em tecnologia e liderança que a consequência seja aumentar as vendas. Existe uma relação nos dois sentidos entre esses investimentos e o aumento dos lucros e das vendas. Claro que existem indústrias ou setores, como se diz em português, que têm mais tecnologia que outras. Por exemplo, os operadores de telecomunicações e a própria indústria financeira investem muito mais em tecnologia que, por exemplo,
Bem, já não é tão verdade, mas a indústria do retalho, não é? Já a diferença já não será tanta, mas os operadores de transações são quase uma empresa tecnológica hoje em dia. Mas isso não quer dizer nada, porque em qualquer indústria há sempre mestres digitais. E este estudo demonstrou que em todas as indústrias existe sempre pelo menos uma grande empresa no mundo que já é mestre digital. Portanto, em qualquer indústria onde esteja a sua organização, seja empresa pública, neste caso a empresa privada, seja um organismo público, haverá sempre um organismo ou uma empresa que já é mestre digital. Seja uma indústria com muita tecnologia ou com pouca tecnologia, já alguém tirou partido da tecnologia com as pessoas, no sentido da liderança de cima para baixo, para transformar a sua organização e ser um mestre digital. Portanto, para concluir este vídeo, neste curso nós vamos mostrar, e espero que vocês percebam, como é que se pode tirar partido da tecnologia para, com as pessoas, de cima para baixo, fazer a tal transformação digital que hoje em dia todas as organizações, todos os organismos públicos e todas as empresas privadas precisam de fazer e urgentemente se não querem ficar para trás.